Será que ele está estagnado ou será que ele piorou, né? Porque eu vejo muita gente falando, a seleção brasileira de 2018 para cá, ela piorou. A gente não tem um time melhor do que o da Copa do Mundo de 2018, que por uma bola ali do Renato Augusto, de repente, não conseguiu permanecer na Copa. A Bélgica já estava morta, se aquela bola entrasse, o Brasil poderia ter avançado. Passo essa pergunta para você, Fernando Campos. O que você acha do trabalho do Tite? Você acha que ele piorou ou que ele está estagnado ali nesse momento? Ou você acha até que, quem sabe, pode ter melhorado? Não, eu acho que piorou, né? Eu falei até isso ontem nas redes sociais. Aliás, isso já está muito nítido há muito tempo, né? Porque quando o Tite assume a seleção brasileira, ele era o nome, né? Ele era o principal nome para a seleção e ainda é o melhor nome, acho que disponível no mercado, para ser o técnico da seleção brasileira. E o impacto naquele momento foi imediato. A gente tinha uma seleção que tinha uma geração talentosa, apesar de alguns companheiros diminuírem o potencial daquela geração. Ele conseguiu formar um coletivo, e aquela seleção no ciclo de 2018, né, pré-Copa do Mundo, encantou muito, passou por cima, tendo o resultado que ele até tem hoje, mas com futebol que envolvia, né? Eu fui ver a seleção brasileira, por exemplo, no Mineirão, contra a Argentina, e foi um baile, e hoje a gente está vendo o inverso, né? A Argentina mais ajustada coletivamente e o Brasil em uma crise, assim. Acho que a seleção continua sendo muito competitiva. Eu acho que o Mauro está muito certo, porque hoje a gente fala, se a gente critica o Tite, a galera já pensa que a gente quer derrubar o Tite. Não é isso, eu critico o Tite. Eu acho que a seleção hoje, principalmente no momento de ataque, no momento que tem que mostrar uma capacidade maior de criação, ela não se conecta, ela é muito dependente das individualidades. Falta repertório. Falta repertório, falta um trabalho mesmo de conjunto. Sistema defensivo, fortíssimo ainda. Fortíssimo. Tanto que ontem praticamente não correu risco no final do segundo tempo com um chute ali de longa distância, média distância. Agora, muitos erros de passe, pouca jogada, pouca triangulação, né? Acho que em alguns momentos ele sacrifica muito outros jogadores para dar uma liberdade maior para o Neymar, e isso acaba prejudicando um pouco, às vezes. O Gabriel Jesus, por exemplo, que você pegou, vou dar um exemplo. O Gabriel Jesus, no Manchester City do Guardiola, ele tem uma engrenagem que potencializa muito mais o rendimento dele. Óbvio que lá ele ajuda, todo jogador tem que ajudar a marcar, como o Mauro Betting falou. Seja o camisa 9, camisa 10, hoje em dia o futebol pede isso. Ele tem que ajudar a marcar. Só que lá ele também tem outras funções importantes no momento de criar. Ele tem essa liberdade de no momento de criar, vir para um 2, né, vir para o mano a mano. Eu vejo poucas oportunidades da seleção brasileira para os pontas jogarem. Estou gostando muito do Rafinha por conta disso, porque ele tem uma característica maior de 1 contra 1, ele tem mais habilidade, então ele é um cara até mais criativo do que o Gabriel Jesus, né? Então acho que a seleção piorou bastante, assim. Eu também acho que com o nível atual não consigo enxergar essa seleção ganhando a Copa do Mundo. Eu acho que ele tem muitas dúvidas ainda do meio para frente. Se a gente for analisar comparando pré-2018, a gente tinha laterais melhores, isso ajuda muito em série de bola, isso ajuda muito em funcionamento do sistema ofensivo. Então, assim, algumas peças pioraram, apesar de existir talento na geração atual. Mas eu acho que o Tite merece críticas. Não estou falando que ele tem que sair do comando técnico da seleção. Para mim, ele segue sendo a melhor opção. O Brasil não vai contratar o Guardiola agora. O Brasil não vai contratar o Jürgen Klopp agora. Isso não é possível. Pode ser possível com o Guardiola depois de 2023, que ele já falou que tem a vontade de assumir uma seleção e seria até um sonho assumir a seleção brasileira. Mas Renato Gaúcho... Seria um sonho pra gente também. Claro, pra qualquer um. Renato Gaúcho na vaga do Tite... O Paraná te abraça, professor. Eu esqueci Isso do nome maravilhoso. da japonesa também, que ia falar com o Guardiola. Mas, cara, piorou, assim. Acho que aquela seleção, ela tinha um resultado e tinha claramente um conjunto funcionando. A gente chegou na Copa de 2018, cara, assim, com muita chance de ganhar. Tanto que a gente foi eliminado pela Bélgica, mas jogando melhor.
E a Bélgica tava mortinha já, cara. Fisicamente, os caras estavam esgotados, né? A bola não entrou. Fosse uma prorrogação ali. O Brasil, pra mim, no meu critério, foi, em todos os jogos da Copa, o time que mais criou chance. Nem a Bélgica contra o Panamá teve tanta chance de gol quanto o Brasil contra a Bélgica. Sim. Mas assim, eu não sei o que vocês acham. Eu vou levantar uma aqui, não sei se eu tô exagerando, tá? Mas assim, no momento criativo da seleção com bola, atualmente eu tenho visto uma seleção, juro pra vocês, semelhante ao que eu vi com o Dunga, cara. Porque é uma pobreza, foi uma atuação pobre ontem. Muito engessada, né, cara? Muito engessada, muito dependente do individual, e o individual não tá bem. Cara, se o conjunto não funciona, não adianta esperar que o Gabriel Jesus vai jogar igual ele joga no Manchester City. Aí a gente vê porrada e fala, o Gabriel Jesus não joga nada. Peraí, gente, vamos ter equilíbrio, não pode ser essa era dos extremos, ou o cara é péssimo ou o cara é um craque, não é assim. O Gabigol mesmo, gente, assim, não tem uma participação de gol, de lance, de gol, nada. A bola não chega, e quando chega ele também não ajuda, quer dizer, ele faz parte do coletivo, do pacote. Não, e uma coisa também que colabora pra gente chegar nessa conclusão de que a seleção brasileira piorou, porque eu concordo com o Fernando Campos, é o seguinte, cara, eu tava vendo aqui uma matéria do Globo Esporte, o Tite já usou 41 jogadores nessas eliminatórias. Na Copa, nas eliminatórias de 2018, ele usou 26, cara, nos mesmos 12 jogos. Então, assim, o Tite também tá tentando encontrar o seu 11 ideal e os seus homens de confiança. Ele não tem ainda esses caras. Então, assim, roda muita gente pela seleção e é difícil padronizar um jogo, até criar um pouco de química, né, de entrosamento. Então, isso também colabora. Né? O Tite não tem mais aqueles homens de convocação dos jogadores da Inglaterra também. Ainda passou por. Obviamente, ele teve que ter uma criatividade maior na hora de convocar, porque não podia contar com alguns caras e tal. Mas o Tite tá faltando aqueles homens de confiança, né? O Tite tem poucos homens de confiança, principalmente do meio pra frente, do meio pra trás. E isso até fica evidente como a seleção joga. O Brasil é seguro, né? O Brasil sofre pouco.